Então, muito boa tarde a todos. Nós estamos realizando hoje o 14º Encontros Covid-19 Presente e Futuro, com o doutor Eduardo Trindade, que é vice-presidente do CREMERS, Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul, já foi presidente desse conselho. O doutor Eduardo Trindade, que é doutor em medicina na subárea cirurgia pela URGS. A ideia é conversar sobre o impacto, né, da pandemia da Covid-19 sobre os profissionais da saúde, em especial os profissionais da medicina, né, que é o conselho dirigido aqui pelo nosso palestrante hoje. Seja bem-vindo, doutor Eduardo, muito obrigado por ter aceito o convite do CEAP Sindicato e da FENASPC para participar desse nosso evento. Gostaria de deixá-lo bem à vontade aí para a sua fala inicial. Já temos aqui o início da apresentação do doutor Eduardo e, como é de tradição da dinâmica deste encontro, a gente, ao final da fala, abre para as perguntas dos presentes aqui na nossa sala virtual. Prazer tê-lo conosco, doutor Eduardo. Fique à vontade. Prazer é meu. Muito boa tarde a todos. Agradeço a visita do doutor Perusso, lá que foi nos visitar lá fisicamente, logo quando isso era mais fácil, né? Agora isso se tornou extremamente mais difícil, com inúmeras restrições. E também agradeço a iniciativa dos senhores para trazer um profissional da medicina, que, na verdade, como nós tivemos já nas nossas conversas, nós somos de áreas completamente distintas, mas a nossa expertise, a nossa formação tem que nos aproximar e não nos afastar. Vamos pegar os profissionais de cada área para tentar unificar o discurso, até ficar mais claro o discurso, né? Muito mais fácil os indivíduos e a sociedade seguirem o regramento quando elas sabem aquilo que estão querendo seguir, ou elas sabem discutir. Então, saudar a iniciativa dos senhores e agradecer o convite, né? Claro que aqui eu estou na minha função institucional, como vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, até recentemente eu era o presidente. E nós não somos, ao contrário, que se confunde, ao contrário até dos senhores que são um sindicato, nós somos um conselho profissional, né? E como um conselho profissional, nós não somos um órgão de defesa dos médicos, um sindicato médico. Nós somos um órgão que defende a boa medicina, nós somos quase mais um órgão judicante em relação à classe médica, né? E como a gente tem essa obrigação de defender a boa medicina e certamente ser um anteparo para a sociedade, um órgão de proteção da sociedade nas questões envolvendo a medicina, nós tivemos um papel, nós estamos tendo um papel fundamental agora nessa questão do combate ao coronavírus. Então, eu resumi no meu início da minha apresentação algumas ações. Como praticamente até a empresa CREMERS, uma das nossas primeiras funções foi criar um grupo de trabalho, porque mesmo entre o meio médico, vocês podem ver, é um conhecimento muito específico de algumas áreas da medicina, né? Agora a gente está vendo profissionais das mais diversas áreas, às vezes um psiquiatra falando, às vezes um patologista falando. Então, na verdade, não. A gente pegou um profissional de cada área mais vinculado, quais são elas? Um médico intensivista, pegamos um médico infectologista, pegamos um médico especialista em medicina de emergência, pegamos o nosso jurídico também para nos ajudar nessa questão do arcabouço e pegamos também uma jornalista, uma assessora de imprensa, porque a gente tem que, não adianta só passar a informação, a gente tem que saber como essa informação vai chegar na ponta. Então, nós tivemos esse cuidado de montar esse grupo de trabalho com os profissionais das mais diversas áreas. E a primeira coisa que a gente viu, talvez os senhores saibam muito melhor do que eu, é uma assimetria de informações, mesmo entre a classe médica. Tinha profissionais sabendo muito mais sobre o coronavírus, outros profissionais não sabendo nada sobre o coronavírus, então tinha essa assimetria de conhecimento. Então, qual é a melhor forma de tentar diminuir ao máximo essa questão de assimetria de informações? Olha, vamos tentar passar a esses colegas as melhores informações disponíveis no mundo.
Claro que sempre lembrando, uma coisa é o médico emergencista que está atendendo na emergência do Hospital de Clínicas, outra coisa é o médico que está atendendo na emergência do Hospital Mês de Vento, outra coisa é o médico que está atendendo no posto de saúde Chiapeta. Então, nós oferecemos todas as informações para todos eles, a mesma informação. Claro que a forma que ele vai utilizar essa informação, até o acesso a uma tomografia, a exames complementares, é muito distinto. Só que a gente tem que garantir não apenas uma igualdade de informações, mas equidade nessa distribuição de informações. Então, esse foi nosso primeiro grande diferencial, criar uma plataforma do CREMERS disponível a todos os médicos do Rio Grande do Sul, independente da especialidade, independente do seu vínculo público ou privado, o acesso a informações de qualidade e aceitas. O nosso segundo grande, ou talvez para a classe médica em si, o nosso maior diferencial, e para os farmacêuticos, como vocês podem ver, uma questão que é muito simples, é a emissão de receituários atestados à distância. Por um decreto governamental, por uma portaria, se definiu que não está liberada a telemedicina, é ético do ponto de vista médico, do ponto de vista civil, não está se cometendo nenhum crime, esse atendimento à distância. Só que tinha uma inúmera legislação da Anvisa que proibia que eu receitasse um paciente. Eu estou atendendo o seu João por videoconferência, só que o seu João, eu identifiquei nele um quadro que pode ser de uma celulite. Celulite é uma infecção leve de pele. O tratamento para essa celulite é um antibiótico. Só que daí eu conseguia atender ele à distância, mas não conseguia receitar ele à distância. Eu tinha que obrigar ele a pegar fisicamente essa receita. Então, através de um mecanismo relativamente simples e barato, do nosso site, a gente conseguiu disponibilizar essa receita. E como é que o arcabouço jurídico para a gente conseguir que essa receita fosse válida? Alguém pegar o seu João, pegar essa receita e fosse na farmácia. É aquilo que eu falei desde o início. As nossas áreas de especialidade não tem que nos afastar, tem que nos unir. Entramos em contato com a presidente do Conselho Regional de Farmácia, saudar aqui a senhora Silvana Furquim, conversamos, Silvana, é o seguinte, vamos resolver o problema tanto do nosso paciente, que é o nosso objetivo maior, seja no nosso farmacêutico quanto médico, e vamos fazer que ele prescreva essa receita, ele não precisa levar fisicamente essa receita na farmácia, ele não precisa ter contato com o médico. Então, criamos esse sistema de emissão de receituários e atestados à distância, que vocês podem ver o sucesso dessa ferramenta, que tem aproximadamente, não chega nem a ter 8 semanas, já foram realizados mais de 83.696 receitas. Vocês podem ver o sucesso dessa ferramenta. E essa ferramenta está disponível, seja para o Sistema Único de Saúde, seja para o privado, a gente não faz diferenciação. E, além disso, a gente não faz nenhum tipo de cobrança adicional do médico, a não ser a sua anuidade. Também não adianta de criar uma legislação, os senhores sabem disso melhor do que eu, um arcabouço jurídico tão difícil que ou essa regra não vai ser cumprida ou a gente não vai conseguir executar o nosso objetivo final. Então, entre os médicos, certamente, isso é a nossa maior bandeira, e os senhores podem ver o sucesso disso. Nem eu estava tão ciente quanto chegamos a mais de 100 mil, 83 mil, mais as 23 mil receitas, mais de 100 mil receitas no intervalo de 2 meses. E o CREMERS, até, daí eu tenho orgulho de dizer, foi pioneiro nisso no Brasil. Depois fomos copiados, não, seguiram o nosso exemplo. O Conselho Regional do Rio de Janeiro, que é um conselho maior que o nosso, o Conselho Regional do Paraná também, e os outros conselhos estão se adequando para fazer isso. Além disso, convido a todos os senhores que estão nos assistindo depois dessa palestra a acessarem ali a nossa página no portal do CREMERS. Hoje a gente colocou todas as informações. E não são informações para médicos, que muita gente, não vou entrar na página do CREMERS, o CREMERS não tem informações que interessam a mim. Não, as informações são para a população em geral. Para a população simples, a gente tentou cada vez de mais fácil acesso e principalmente para os diferentes níveis de conhecimento
de saúde das pessoas da população. Além disso, nesse período, nós emitimos já 10 resoluções, resoluções aos médicos de estabelecimentos de saúde, recomendações sobre procedimentos de cirurgias eletivas, sobre medidas restritivas. Porque o CREMERS, como é um órgão apartidário, nós somos como se fosse um órgão paraestatal, uma autarquia federal, temos um certo poder delegado por uma lei de 57, a gente sempre tenta se evitar entrar em discussões políticos partidárias, principalmente. Então, a gente tentou colocar as resoluções principalmente para pacificar alguns conceitos. Eu não sei se os senhores lembram, no início dessa pandemia, teve uma cobrança muito grande por alguns gestores municipais que queriam ter um certo protagonismo na questão histórica, queriam fazer um fechamento de tudo, fazer quase um lockdown logo no início, onde essa estratégia não era mais adequada. Então, principalmente, o CREMERS fez recomendações aos médicos, sugerindo, inclusive, que eles não fechassem os consultórios. Olha, mantenham seus consultórios abertos. Eu não estou aí querendo entrar em atrito ou em conflito com o secretário municipal de Porto Alegre, o Pablo, com a secretária estadual da Saúde, Arita, com, eventualmente, o ministro da Saúde, seja o Mandetta, seja depois o Taixe, agora nosso ministro interino, mas não, bem pelo sentido de contribuir até com a política pública. Olha, nós queremos evitar a circulação de pessoas na sociedade, mas nós principalmente temos que evitar que pessoas procurem desnecessariamente serviço de emergência. Então, essas pessoas têm que buscar o seu atendimento, seja na unidade básica de saúde, seja um procedimento no seu consultório médico, antes que a sua doença descompense. E ao contrário daquele objetivo, aquela frenesia inicial, de todo mundo queria fechar tudo. Então, nós fizemos essa série de recomendações, fizemos algumas recomendações internas, também o Conselho tentou colocar o máximo possível para os seus funcionários o home office, para aqueles que podiam fazer home office, aqueles que tinham algum fator de risco, nós também dispensamos as atividades presenciais, só mantivemos aquele grupo realmente necessário lá dentro para, eventualmente, algum médico vem de São Paulo para Porto Alegre, quer vir do Rio para Pelotas, ele conseguir fazer seu registro e poder atuar de forma legal. Então, como vocês podem ver, isso é só um resumo de alguma das resoluções que nós fizemos nesse período. Fizemos também, como eu falei para os senhores, diretrizes éticas para os atendimentos médicos realizados por meio remoto, que eu prefiro esse termo até do que o termo que se utilizar, ficar falando a questão de teleconsulta. Na verdade, para nós médicos é muito importante. Não. Doutor Eduardo, só uma questão. A sua tela não está rodando aqui. Eu não sei se o senhor... Está rodando, não? Não, está na tela inicial, desde o início da fala. Ah, que droga, deixa eu ver o que aconteceu. Talvez, doutor Eduardo, se tirar do modo apresentação e for passando os slides, a gente consiga. Eu não sei qual é o software de apresentação que o senhor está utilizando. Eu estava usando o PowerPoint mesmo. PowerPoint, Vamos ver se tirando do modo apresentação, deixar os slides. Mas a gente está acompanhando bem o que o senhor está falando, né? Não se o senhor está quiser usar prejudicando. como referência a sua apresentação e seguir dessa forma, está tranquilo. Tá, perfeito. Porque a gente consegue entender o que está sendo falado, né? Uma pena que estava, mas eu vou tentando, mas vou explicando. Então, o CREMERS tentou essa série de medidas, principalmente para facilitar, principalmente para os médicos, eles ficarem mais tranquilos nas suas atividades, né? Porque algum município dizia, não, nenhuma atividade de serviço pode funcionar. E ficavam, não sabiam, eu estou em atividade essencial, eu não estou, na verdade, eu só faço consulta eletiva, que é aquela consulta com hora marcada. Então, na verdade, a gente fez tudo isso até para certamente tranquilizar a população e tranquilizar os colegas. Não continua, não está passando os slides? Não. Ele fixou na tela inicial. Talvez o senhor possa sair e compartilhar novamente, cancelar o compartilhamento e fazer de novo para tentar... Agora começou a rodar, agora sim. Ah, perfeito, tá. Então eu vou dar só passar um pouco aqui, porque ficou um pouco para trás aqui.
Perfeito, eu vou passando conversando. Então, por isso, nós criamos esse grupo de trabalho, como, na verdade, as maiorias das empresas criaram, seja elas empresas médicas ou da área da saúde. Como eu já citei o portal de conhecimentos do CREMERS, que eu já falei para os senhores. Essa nossa emissão de receitas, os números realmente surpreendem, né? Como eu falei, temos mais de 100 mil receitas, mais de quase 10 mil atestados. Então, a gente facilitou principalmente a questão da justiça do trabalho, essa nossa página do portal do CREMERS, essas resoluções que nós fizemos nesse período, recomendações tanto aos médicos, estabelecimentos de saúde, medidas administrativas. Principalmente, vocês devem ter visto a celeuma na mídia, que é a questão dessa declaração de óbito. Ah, então o paciente morreu de outra doença, estão colocando como se fosse coronavírus e os hospitais estão ganhando a mais por isso, como essas coisas não tivessem acontecido, ou como se algum profissional médico, a não ser um médico criminoso praticamente, que vai colocar uma inverdade no atestado de óbito, ou que vai sofrer pressão de um gestor para colocar. Ninguém vai cumprir uma ordem absurda dessa, como surgiu aqui, como teria relatos que em São Paulo isso estaria acontecendo. Então, esses sérios regramentos que nós fizemos, né? Então, isso é o mais importante, eu acho, que o CREMERS começou a se posicionar de forma diversa. Está aqui nessa página. Notas e documentos oficiais. Nós tentamos não ficar mais isolados, lá encastelados, só julgando médicos. Tentamos buscar os outros órgãos e fazer notas conjuntas. Primeiro, essa com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Fazendo. O que acontece? A maioria, 90% das pessoas que forem acometidas, 86%, na verdade, o número correto, forem acometidas pelo coronavírus, vão ter formas ou assintomáticas, sem sintomas nenhum, ou com poucos sintomas. Então, essas pessoas, ao invés de ficar procurando desnecessariamente serviço de saúde, se pôr em risco até procurando serviço de saúde, fizemos uma nota técnica junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, que depois foi seguida. A secretária Arita até nos procurou, que tinha interesse em fazer junto com a gente, bem como o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, fizemos orientações aos médicos a estimular a dar esse atestado de 14 dias. Fizemos também essa questão da telemedicina, que antes dessa pandemia não era possível. Fizemos uma preocupação bem grande com a questão dos equipamentos de proteção individual, porque o que acontece também, nós não podemos sempre culpar os gestores, que às vezes não é culpa dos gestores. Todos nós sabemos que o almoxarifado do mundo é a China. Então, até por uma questão geopolítica, a China se fechou logo no início da pandemia, lá nos meses de janeiro, fevereiro e março, e não se conseguia comprar os equipamentos de proteção individual. E o uso se aumentou muito desses equipamentos. Então, nós fizemos uma nota, tanto manifestando a preocupação com a população, para cuidar, também nós não queremos que os médicos se contaminem e acabem saindo da linha de frente e não podendo atender. E, da mesma forma, fizemos orientações com a classe médica para o uso racional desses equipamentos, né? A gente também queria evitar que, por justificativa de não ter equipamentos de proteção individual, eventualmente se deixasse de atender o paciente, ou eventualmente ali quisesse se utilizar o mau uso desses equipamentos, que gera custo para os hospitais, sejam públicos ou privados, e sem gerar um benefício nem àquele que está prestando atendimento, nem ao paciente. Então, essa nota realmente foi muito importante. Aquela questão daquela recomendação que nós fizemos à Anvisa junto com o Conselho Regional de Farmácia, nós recebemos também uma consulta do Ministério Público sobre a liberação ou não de presos do regime fechado, porque, na verdade, começou a se fazer uma liberação indiscriminada dos presos, com a alegação que eles teriam comorbidades e terão mais suscetíveis ao coronavírus dentro do sistema prisional. Nós pontuamos que, do ponto de vista técnico, essa alegação não sustenta, porque eu sei que os índices de tuberculose, de doenças infecto-contagiosas são muito maiores nos presídios. Só que, se esses presos
fazerem uso adequado dos equipamentos de proteção individual dentro do sistema prisional, eles estão sob a tutela do Estado e até têm acesso àquelas medicações de uso crônico, que eventualmente um preso com a diabetes mellitus tipo 2, que eventualmente um preso com hipertensão, que ele não conseguiria fora do sistema prisional, dentro do sistema prisional ele estaria até com maior segurança, desde que o sistema penitenciário conseguisse fazer o fornecimento dos equipamentos de proteção individual para os carcereiros para evitar que se trouxesse de fora para dentro o coronavírus para os presídios. Fizemos também, uma coisa que eu vou citar mais para os senhores, uma nota técnica sobre a questão da hidroxicloroquina, que realmente é uma celeuma e uma discussão que no Brasil se tornou muito mais política, de um assunto que é praticamente exclusivamente técnico, né? Realmente é triste. E nós temos, categoria, alguma parcela de culpa nisso, né? Fizemos também um parecer da Comissão de Honorários do CREMERS, porque, infelizmente, uma das preocupações que todos nós tínhamos, que com a telemedicina teria um certo interesse dos gestores em baratear o atendimento médico e praticamente tornar preço vil essas consultas, né, de telemedicina. Só para os senhores terem uma ideia, tem alguns convênios que queriam pagar 50% do valor de uma consulta que seria normal, eles queriam pagar para essa consulta mediada por algum sistema por alguma tecnologia, né, como a telemedicina. Então, o CREMER já colocou e tem lá qualquer remuneração vil totalmente antiético, né? Então, fizemos essa pressão sobre, principalmente, os convênios, para dizer, não, o médico, a partir do momento, só porque ele está atendendo para telemedicina, não quer dizer que o preço da consulta dele não está atrelado só aos custos que ele tem no consultório. O preço da consulta é muito mais atrelada ao seu conhecimento, à sua formação e à responsabilidade que ele assume perante o paciente. E nosso ponto de vista, inclusive, é uma responsabilidade muito maior fazer uma consulta por vídeo, porque eu não tenho a opção de examinar esse paciente. Então, no momento que a gente dá um parecer sobre uma questão técnica sem examinar, eu estou correndo um risco muito maior, uma responsabilidade muito maior, e eventualmente pode ser responsabilizado. Então, nós colocamos um parecer dessa comissão de honorários, que foi aprovado em plenária, que o valor tem que ser o mesmo de uma consulta presencial. Estabelecemos também vamos saudar uma iniciativa do Parlamento Gaúcho, que o Parlamento Gaúcho, através do seu presidente, o deputado Hernani Polo, procurou o Conselho, fizemos um protocolo de cooperação para dar um certo embasamento técnico para as decisões da Assembleia e tentar tornar mais blindada de alguma questão ideológica. Política, o Parlamento é o local onde se faz a política do Estado do Rio Grande do Sul. Mas tentar essas decisões técnicas em relação ao Covid, essas decisões ser o mais científicas possível. E, claro, tivemos que atuar também agora, estamos voltando a atuar, numa medida provisória 983 de 2020 do governo federal, que foi uma medida provisória que, teoricamente, proibiria a nossa receita feita pelo site do CREMERS, porque não teria a certificação digital. Então, o CREMERS conseguiu atuar junto para que fosse vetado esses trechos da medida provisória. Então, acho dos assuntos mais importantes que eu vim trazer aqui, eu falei muito das ações do CREMERS, mas eu acho que os assuntos que estão mais em voga, que eu acredito que os senhores tenham me convidado aqui para falar, até porque os assuntos que estão mais em debate agora, na grande mídia nacional, são alguns assuntos muito importantes, que é a falta de medicamentos. Como os senhores viram, já desde o dia 9 de junho e depois do dia 3 de julho, o que está se vendo aqui no estado do Rio Grande do Sul? E esse cenário se repete em todo o Brasil. A falta de bloqueadores neuromusculares e sedativos. Essas duas medicações
são fundamentais tanto para a realização de procedimentos cirúrgicos com anestesia geral, quanto eles são fundamentais para um paciente que se encontra numa unidade de terapia intensiva. E o que aconteceu? Como esse uso está sendo muito aumentado desses tipos de bloqueadores musculares, esses sedativos, os estoques estão praticamente agora praticamente chegando ao seu nível mínimo, nível quase sem segurança, né? Então, o CREMER já vem se manifestando, tanto para a Secretaria Estadual quanto para o Ministério da Saúde, para fazer uma compra desses equipamentos, para buscar, eu sei que não é fácil, buscar no mercado interno, realmente não existe, ou existe muito pouco, mas buscar no mercado externo a compra desses materiais, para não ter falta, e daqui a pouco a gente ter todo mundo via, mas a empresa X fez equipamento de ventilação mecânica. Conseguiu se formar, se antecipou a formatura de novos médicos. Mas daí não vai adiantar ter o médico parado ali, o equipamento de ventilação mecânica, se a gente não tiver o sedativo, que é fundamental, o anestésico, ou, como eu falei, o bloqueador neuromuscular. Esse realmente é um grande perigo que a gente tem, e é um perigo que está ali próximo. Por isso que até o CREMER, de certa forma, tem que saudar uma medida que é um tanto controversa, que é a suspensão das cirurgias eletivas. Mais uma vez, tanto em hospitais públicos quanto privados. Porque cessa essas cirurgias eletivas, que são cirurgias que, eventualmente, a sua remarcação não vão gerar dano ao paciente, para a gente conseguir manter, ao menos um pouco mais, os estoques dessas medicações e só se utilizar nos casos de urgência. Mas mesmo sabendo que uma cirurgia remarcada, principalmente o nosso sistema de saúde, que já era, de certa forma, colapsado, mesmo antes da pandemia, a gente deixando para marcar essa cirurgia para novembro, dezembro, eu teria, de certa forma, os próprios pacientes que seriam marcados em novembro, dezembro. Então, tem que ter muito cuidado com essas medidas, vamos dizer assim, extraordinárias, porque vai gerar, na verdade, a gente cria um problema futuro. Mas é que, de outra forma, a gente ia colapsar o sistema cada vez mais rápido. E ao invés de a gente ter 1.000 leitos disponíveis para o coronavírus, a gente só teria 800 leitos, a gente só teria 700 leitos. Então, isso realmente é um perigo muito grande, né? E, claro, se eu estou falando para pessoas que sabem muito mais que eu sobre esse assunto, e também cuidar uma flexibilização extrema de controles orçamentários, para daí não começar a ver corrupção, a ver esse tipo de coisa. E, além disso, só para o senhor ter ideia, em algumas cidades está ocorrendo algumas coisas assim. Medicações que antes saíam R$3 a ampola, alguns laboratórios agora estão cobrando R$40, R$45. Então, esse é um dos assuntos muito polêmicos atualmente. Então, pelo desabastecimento. Então, como vocês podem ver, eu peguei algumas notícias dos nossos principais meios de comunicação. A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul orienta hospitais a cancelarem cirurgia de escassez de medicamentos. É uma medida necessária nesse momento, só que é uma medida também que a gente sabe que vai criar um problema dali a 2 ou 3 meses. Claro, que a curto prazo não tem opção, só que realmente a gente só está empurrando com a barriga um problema que vai acontecer. A outra questão também é da Anvisa ampliar a fiscalização para coibir preços abusivos, porque muitos gestores dos hospitais do interior vêm nos falar bem sobre isso. A medicação que antes eu cobrava preço X, agora estou me cobrando 10x, que também é uma situação muito crítica, né? Principalmente que os hospitais estão faturando muito menos porque não estão realizando esses procedimentos seletivos. Outra questão também que é muito importante e que foi muito discutida, que é a questão dos leitos de UTI. A gente sabe que nenhum local do mundo consegue aumentar seus leitos de UTI indefinidamente. A gente tem um esgotamento, a gente teoricamente fez todas essas medidas de isolamento social, essas medidas de uso de máscara para os hospitais e para os gestores, tanto estadual quanto os municipais, aumentar a capacidade de leitos, porque a gente sabe que uma doença que, apesar de não ter uma mortalidade tão grande, nossa mortalidade gira em torno de 2%, a infectividade do coronavírus é muito grande. Então, se a gente pegar os 11 milhões de gaúchos, de uma hora para outra, mesmo só 5% de leite de UTI, dá um contingente muito grande de pessoas. Então, vocês podem ver
a preocupação. Mas qual é a preocupação ética que o Conselho tem que se envolver em relação aos leitos de UTI? Pense o seguinte, isso aconteceu na Itália, aconteceu nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. Nós temos 100 leitos de UTI, mas nós temos 200 pacientes precisando de leitos de UTI. Como que vai fazer essa escolha desses leitos de UTI? Vai fazer por ordem de chegada? Qual é o critério que vai ser usado? Vai quem tem o pistolão mais forte? Qual é a decisão? Então, o CREMERS tentou, junto com toda a classe médica, a gente tentou até com órgãos, principalmente do judiciário, fazer uma resolução que estabelecesse critérios num eventual esgotamento da ocupação de leitos. E nós tentamos, claro, estou tentando resumir ao máximo aqui. Qual é o critério que foi utilizado? Vamos dar aquele leito para o paciente que tem maior chance de recuperação e de sobrevivência. Né? É a mesma coisa quando acontece um acidente de avião com 300, 400 pessoas. Vamos atender primeiro aqueles que a gente tem chance de salvar. Só que isso gerou um debate quase filosófico muito extenso e que continua ocorrendo esse debate. Mas vamos colocar o critério idade, não vamos criar o critério idade. Então, por isso que a gente colocou assim, não vamos criar critérios excludentes. Vamos criar critérios de priorização. Quem nós vamos priorizar? Todos entram na fila, só que, claro, uns têm prioridade. E critérios técnicos, né? Até para evitar essa coisa do carteiraço, do pistolão, porque amigo do fulano, amigo do Beltrano vai ter algum tipo de preferência. E, claro, e sempre cuidar e tentar apoiar as ações tanto da Secretaria Estadual da Saúde quanto das secretarias municipais para evitar que essa curva a gente conseguisse achatar ao máximo, né? E evitar essa contaminação de uma grande parcela da população de uma hora para outra, porque a gente não conseguiria atender, por mais que a gente tentasse habilitar esses leitos de SUS, como eu coloquei para os senhores ali, uma abertura grande, também não adianta, a gente talvez ou não vai ter capacidade de atender, porque grande parte dos profissionais da saúde, nem só médicos, eventualmente vão se contaminar, saem da linha de frente, a gente não consegue repor. Então, por isso, muito mais do que medidas de tratamento, a gente tem que abordar medidas de prevenção. Mas vocês podem ver como, de certa forma, se tentou, através do Ministério da Saúde, do Estado e dos municípios, ampliar essa nossa capacidade de leitos de UTI. E o outro assunto que agora está cada vez mais em voga, até porque envolve um debate político muito grande, realmente uma questão muito triste, né? Se eu sou contra a hidroxicloroquina, eu sou de esquerda. Se eu sou a favor da hidroxicloroquina, eu sou de direita. Isso é uma questão realmente muito triste, né? Porque, na verdade, isso é uma questão eminentemente técnica. E, infelizmente, alguns colegas também estão entrando nessa discussão. Na verdade, não há uma celeuma sobre isso. Todos os estudos realizados até aqui não mostraram real benefício da hidroxicloroquina. E a gente está trazendo, de certa forma, para a sociedade, para a população, uma falsa sensação de segurança, que, na verdade, não se confirma. Só para os senhores terem uma ideia, os estados do Nordeste, Norte, que são colocados como supostamente tiveram bons resultados com hidroxicloroquina, apresentam uma incidência de mortalidade que é o dobro da nossa. Chega a 5%, 6% do percentual de mortalidade. Enquanto que aqui no Rio Grande do Sul, nossa mortalidade é de 1,5%, 1,4%, a nossa mortalidade. Então, para a gente ver, a gente não tem que criar celeuma. A hidroxicloroquina deve ser usada como uma medicação ainda experimental, seu uso off-label, mas não apostar todas as fichas ali. Porque, infelizmente, ao contrário do que até meu desejo, ela não está se mostrando como a medicação de escolha de tratamento do coronavírus. Atualmente, o que a gente tem para tratamento do coronavírus são só medidas de suporte. Entendeu? Para o paciente que precisar de oxigênio suplementar, a gente dá oxigênio suplementar, a gente dá medicação para dor. Mas medicação específica que combata o vírus não tem. Tem que o próprio organismo do indivíduo criar anticorpos contra o vírus e daí a pessoa melhorar. E o que vai acontecer com a maioria dos casos. Por isso que eu até brinco. Se eu fizer um estudo hoje, pegar água, soro caseiro,
e der para 100 pessoas com coronavírus, 86 dessas pessoas vão ter melhora da doença. Eu posso atribuir essa melhora ao soro caseiro? Claro que não, lê do engano. Então, por isso que eu fico um pouco preocupado que a gente está disseminando essa informação, que teoricamente há um tratamento precoce por coronavírus, enquanto na prática isso provavelmente é uma falácia, né? Claro que não chega a ser o ponto, não sei se os senhores lembram, da fosfoetanolamina, que a gente, no Brasil, se criou por decreto, por um projeto de lei lá no parlamento, uma medicação que tratava todo tipo de câncer. Depois, 2 meses depois, se provou que era a mesma coisa que praticamente farinha. E, claro, só que a gente convém ressaltar que qualquer médico pode prescrever uma medicação off-label, que é o caso da hidroxicloroquina, não está indicada para o coronavírus. Mas o médico tem autonomia para prescrever para o seu paciente se os ditames da sua consciência assim o desejarem, né? Só que, infelizmente, não está se mostrando uma real comprovação dessa medicação. Por isso, a gente sugere uso criterioso e não ficar passando a informação para a população do que isso é a cura, né? Na verdade, não é. A gente só reforça sempre, ao contrário de outros conselhos que estimulam o uso, a gente só deixa muito clara a autonomia do médico, né? A gente não quer também evitar que alguma farmácia do município interior do estado, que por sua vez tem uma ideologia contrária à do governo federal, não, a receita aqui de hidroxicloroquina para o coronavírus eu não aceito e não vou dispensar essa medicação. Isso também nós somos contra, né? Mas é bem uma frase que eu dei para um órgão de comunicação aqui. Temos que ter cuidado na recomendação de tratamentos sem evidências, para não criar uma sensação de falta de segurança na população. Então, nós já sempre declaramos, e até tranquilizo os senhores que, por sua vez, tenham lido e queiram fazer hidroxicloroquina, os senhores devem questionar o seu médico assim achar necessário, vai prescrever essa medicação para vocês. E claro, né, última questão agora, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que criou uma estratégia de bandeiras, que agora, de certa forma, essa estratégia de bandeiras é baseada em critérios técnicos claros. Nós temos que saudar o governador Eduardo Leite, que se baseou na ciência, mas também essas questões da bandeira, de certa forma, nos engessam, porque assim, chegou naquele percentual, tem que fechar todo o comércio, né? Enquanto que, na verdade, a gente sabe que chegou um determinado nível de contaminação da sociedade, não adianta mais fazer as questões de isolamento, porque o vírus já está circulando. E também uma das nossas críticas também é essa questão das atividades essenciais. Nós fizemos uma série de restrições para algumas atividades, mas a gente cria praticamente meias de cultura, às vezes como a gente via nos supermercados lotados, né? Então se usava alguns critérios técnicos para algumas coisas, e para se achava que alguma pressão de algum setor da sociedade conseguiam manter suas atividades abertas. E, claro, um dos grandes alertas também, que convém assim, eu encerrar minha fala agora inicialmente, é que as outras doenças não deixaram de ocorrer. Qual é um dos grandes que eu brinco, é quase rindo para não chorar, porque é uma questão triste. 50 mil casos de câncer deixaram de ser diagnosticados no Brasil desde maio. 50 mil. Então, os senhores podem ver, a partir do momento que eu fizer o diagnóstico desses 50 mil pacientes, primeiro, eu vou fazer com maior tempo de evolução da doença. Então, a doença vai exigir mais do futuro do sistema. E, além disso, eu vou fazer os diagnósticos que eu faria normalmente em agosto, em setembro e outubro. Então, certamente, eu vou exigir mais de um sistema que já está superlotado, bem como daquela questão que eu falei das cirurgias eletivas, que aqueles pacientes vão precisar ser operados ainda. Mesmo que não foram operados agora, vão ter que ser operados no futuro. Por isso que convém 2 questões nessa. Os gestores já se prepararem para essa terceira onda, que não será do coronavírus, será das outras doenças que deixaram de ser diagnosticadas, e também esclarecer para a população que, olha, na medida do possível, continuem procurando assistência médica, continuem procurando serviços de saúde para fazer diagnóstico mais precoce. Porque, infelizmente, alguns casos até de infarto agudo do miocárdio,
que a gente não via com tanta evolução, a gente está vendo. Algumas doenças da minha área, algumas apendicite supurada, que fazia muitos anos que eu não via, eu estou começando a ver com rotina agora. Por quê? As pessoas não estão procurando os hospitais nos primeiros sintomas, estão procurando quando estão com a doença muito evoluída. Então,